Olá, neste vídeo vamos falar sobre a estrutura condicional se. Portanto, dentro do se temos aqui várias condições. Temos a condição simples, em que só é executada uma condição, no caso de ser verdadeira. Repare, temos aqui a condição normal. Então, se uma dada condição for verdadeira, uma expressão, então ele vai executar aqui um bloco de código. Temos aqui uma condição composta, no caso então de executar a condição verdadeira e falsa, que é a condição se não. Então, temos aqui o if, portanto, se a expressão for verdadeira, ele executa o primeiro bloco de código, se não, o else, ele vai executar o segundo bloco de código. E por fim temos a condição múltipla, onde existem várias condições, ou vários ifs, vários se's. Então temos o se, temos a condição se, depois temos o se não e depois temos novamente outro se. Cá está o if, temos uma expressão se for verdadeira executa este código, se for falso vai para o else, portanto vai fazer novamente outro se, outro if. E vai executar, vai ver esta condição, se for verdadeira executa isto e podemos ter aqui outro elif. Ok? Portanto, vamos ver agora aqui no Python como é que estas condições então se implementam. Portanto, vamos começar então pela condição simples, onde só é executada a condição verdadeira. Temos aqui dois casos, um, por exemplo, com a idade, outro com a nota. Vamos começar pela idade. Por exemplo, se a pessoa, por exemplo, introduzir uma idade que seja menor do que 18, então vai imprimir és menor, por isso ainda não tens idade para tirar a carta e vai então imprimir também aqui e espera mais algum tempo. Portanto, se o if, cá está, depois temos aqui a condição, portanto a condição é uma devolve um valor booleano, um valor lógico, portanto verdadeiro ou falso, aqui podem pôr espaço ou não, portanto tanto faz, é indiferente. E depois aqui temos os dois pontos, que significa o begin, portanto o início da nossa condição, no caso de ser verdadeiro. Portanto, nesta condição simples, só temos a condição verdadeira executada. Se for falso, reparem que não faz nada, o programa não faz mais nada. Portanto, vamos aqui então executar aqui o programa, vou introduzir aqui uma idade, por exemplo, 11. Então ele diz, és menor, por isso ainda não tens idade para tirar a carta, espera mais algum tempo. Reparem, eu vou limpar agora o terminal e vou digitar aqui, vou executar o código e vou digitar uma idade onde seja falsa, portanto uma idade igual ou maior a 18. Vou pôr, por exemplo, 18 e o programa, pura e simplesmente, reparem que termina. Portanto, ele não faz mais nada, termina. Se eu digitar, então, se aquela condição for verdadeira, portanto, se eu digitar uma idade que seja menor, por exemplo, 15, ele vai fazer aqueles dois prints, portanto, és menor, por isso ainda não tens idade para tirar a carta, espera mais algum tempo. Portanto, esta condição aqui é verdadeira, por isso ele faz tudo o que está aqui. Só uma nota que é este print, portanto, estes dois prints, reparem que estão indentados. Ou seja, eu não posso colocar o print na coluna 1, portanto, na primeira coluna. Reparem que dava logo o erro. Reparem que o próprio Python aqui está a dizer que o erro que está aqui é um erro de indentação. Okay? Estou aqui a ver unexpected indentation. Portanto, temos que dar aqui um tab ou um espaço, pelo menos, que é para dizer que este código é executado dentro desta condição. Portanto, se esta condição for verdadeira. No exemplo de baixo, então ele vai ser um bocadinho diferente. Reparem, temos aqui então uma nota. Qual a tua nota? Este input vai ser convertido para um float, que vai ser guardada numa variável nota. Então temos aqui a nossa condição. Se a nota, portanto, if nota menor do que 9.5, portanto, e reparem que esta nota menor que 9.5 retorna sempre um valor booleano. Portanto, se isto for verdade, se esta condição retornar um valor verdadeiro, temos aqui os dois pontos, então, para significar que é o begin, portanto, é o início do código, caso seja verdadeira. Então ele vai imprimir, tens de estudar mais, reprovaste. Portanto, se a nota realmente for menor do que 9.5, portanto, se esta condição for verdadeira, significa que o aluno reprovou, portanto, e faz este print. Se a nota for igual a 9.5 ou maior, o programa não faz nada. Portanto, vamos aqui limpar o terminal, executar, eu vou pôr as duas condições, vou pôr aqui, por exemplo, um 8. Para, ele diz que tens de estar mais reprovaste. Esta condição é verdadeira, por isso ele faz aquele print. E agora vou meter uma nota, por exemplo, 11, e vou reparar que o programa não faz nada, portanto termina e não faz nada, porque não tem o ramo o else, portanto o senão, ou seja, para o caso desta condição ser falsa, o que é que ele vai fazer? Que é isso que vamos ver agora a seguir.
Portanto, agora o que vamos ver é a condição composta. Portanto, é este caso que estava aqui no PowerPoint, aqui, que vocês viram aqui. Portanto, esta condição composta, ou seja, ele tem a expressão, se for verdadeira, executa o código, mas agora temos aqui uma variante que é o else. Portanto, se esta condição, se esta expressão for falsa, vai ser executado um segundo, então, bloco de código. Portanto, vamos aqui então verificar agora no Python estes exemplos. Portanto, condição composta, temos aqui este exemplo. Primeiro exemplo, temos aqui qual a tua idade, que é o exemplo igual ao de cima. Nós já tínhamos no caso, portanto, desta condição ser verdadeira, tínhamos já este código aqui, portanto, os dois prints, quer dizer que é menor, não pode tirar a carta, tem que aguardar mais algum tempo. Mas agora temos aqui então o else. E reparem que então o else, a estrutura do if, condição else, reparem que o else tem que estar na mesma coluna que o if, okay? E tem que estar também com dois pontos, ou seja, o início desta condição else. Portanto, aqui também tem que estar indentado. Portanto, ele não pode estar aqui na coluna 1. Reparem que dá aqui também um erro de indentação. Okay? Portanto, isto tem que estar também indentado. Portanto, se a idade for menor que 18, ele faz este código que está aqui. Se a idade for igual ou maior que 18, portanto, se esta condição aqui for falsa, ele vai executar aqui, então, pode tirar a carta, porque significa que ele tem 18 ou mais anos. Vamos executar o código para confirmar. Então, eu vou introduzir, por exemplo, 15. E reparem que ele diz-me que é menor. Espero mais algum tempo. E agora vou introduzir aqui uma idade que seja igual ou maior a 18 anos. Portanto, vou executar o código. Vou pôr, por exemplo, 19. Então, podes tirar a carta. Cá está. Agora já temos então o ramo else, aquela opção que se esta condição for falsa, o senão já está aqui a ser executado então com o else. Portanto, o else executa se a condição for falsa. Vamos aqui um próximo exemplo desta condição também composta, que é o seguinte. Temos aqui uma nota. Então, vamos receber aqui uma nota que vai ser convertida para uma variável do tipo float, que vai ser guardada no nome nota. E temos aqui então a nossa condição se o if, se nota for menor do que 9.5, então diz que tens de estudar mais e reprovou. Tal e qual como estava aqui em cima também, tínhamos feito já este exemplo. Mas agora temos aqui a condição falsa, ou seja, se a nota for igual ou maior do que 9.5, ele entra aqui neste else, reparem que a estrutura é o else, os dois pontos, quer dizer que vai entrar, então vai escrever aqui parabéns, aprovado. Portanto, vamos usar aqui o código. Então vou introduzir a nota, vou pôr, no primeiro caso vou pôr negativo, vou pôr, por exemplo, um 8. Então tens de estar mais, reprovaste, e agora vou executar e vou colocar uma nota positiva, por exemplo, 11. Então cá está, parabéns, aprovado. Portanto, esta condição aqui é falsa, como esta condição aqui é falsa, ele salta para aqui para o else e executa tudo o que está aqui dentro do else. Okay? Portanto, vamos agora limpar o terminal. E agora vamos para a próxima condição e última, que é a condição múltipla. Portanto, e a condição múltipla o que aqui é? Reparem o que é que estava aqui então. Temos aqui o if, temos o else e temos novamente outro if, ou seja, há várias condições, vários se's. Portanto, e vamos aqui dar, por exemplo, aqui este exemplo. Nós temos aqui, neste exemplo, vamos então digitar um primeiro número, que vai ser guardado, vai ser convertido para um inteiro, guardado na variável número 1, e depois vamos digitar o segundo número, que vai ser guardado na variável número 2, também inteiro. E ele vai fazer então a comparação, se o número 1 é menor do que o número 2. Se o número 1 for menor do que o número 2, então ele entra aqui, neste código, e vai executar, vai imprimir o número 1 é menor que o número 2. E sai do programa, não faz mais nada. Contudo, se esta condição for falsa, então ele vai aqui para o próximo elif, ou seja, faz um else e um if. Portanto, temos o else, que é o caso do senão. Portanto, se esta condição for falsa, ele faz aqui novamente outra condição. Portanto, temos um else, um if, aqui em Python nós chamamos elif, e pomos a condição que nós queremos. Portanto, neste caso queremos saber se é maior. Então vamos dizer se o número 1 é maior do que o número 2. Se o número 1, então, for maior do que o número 2, então nós
ele vai entrar aqui neste código e vai introduzir aqui, e vai escrever o número 1 é maior que o número 2. Mas se não for, ou seja, se o número 1, se esta condição for falsa, então ele vai fazer aqui agora o else. E vai entrar aqui no else. E reparem que se ele não for menor, se o número 1 não é menor, se o número 1 não é maior, então aqui não precisamos de pôr se for igual. Podíamos acrescentar aqui número 1 igual a número 2, mas não faz sentido, porque estas duas condições são falsas. Portanto, se estas duas condições são falsas, significa o quê? Significa que os números são iguais. Portanto, ele vai automaticamente escrever aqui os números são iguais. Portanto, vamos executar aqui o código. Portanto, vamos pôr as várias situações, as três, neste caso. Portanto, vamos pôr, por exemplo, vou introduzir o 11, o primeiro número, 22, o segundo. Então, o número 1 é menor do que o número 2. Ele entra logo aqui na primeira condição, é logo verdadeira. Okay? E então não executa mais nada, só executa aqui o que está aqui dentro, que é o número 1 é menor que o número 2. Vamos agora executar, no caso, então, de o número 1 ser maior do que o número 2. Reparem, o número 1 é maior do que o número 2. Ou seja, ele chega aqui, a primeira condição é falsa. Como é falsa, ele vai aqui fazer a segunda condição. E a segunda condição é verdadeira. Portanto, sendo-se verdadeira, ele faz aqui então o print deste aqui e sai do programa. Vamos agora ver, por último, a última condição. Reparem, a última condição é então os números serem iguais. Portanto, eu vou introduzir o 11 para o primeiro, o 11 para o segundo. E reparem, ele vai à primeira condição e é falsa, vai para a segunda condição, é novamente falsa. Então, se esta condição é falsa, obviamente que ele vai fazer então aqui esta condição que está aqui, que é o else. Portanto, o else faz aqui a última condição e diz que os números são iguais. Pronto, e verificamos então que o programa está a funcionar corretamente. Vamos agora ao próximo exercício. Portanto, sempre com as condições múltiplas. Reparem, nós aqui temos até mais condições. Portanto, tínhamos 3, neste caso aqui temos 5. Portanto, nós temos aqui então a nota de um teste. Qual é a tua nota? Vai ser convertida para inteiro, guardada numa variável nota teste. E se a nota teste for menor do que 20, então a nota é de nível 1 e é muito insuficiente. Se for menor que 50, é nível 2 e é insuficiente. Se for menor que 70, é nível 3 e é suficiente. Se for menor do que 90, é nível 4 e é bom. E se não for nenhuma, portanto, se o else significa então que a nota é superior ou igual a 90, então estamos a dizer que é um nível 5 excelente. Okay? Só uma pequena nota, nós aqui não precisamos de confirmar sempre os intervalos. Isto é, nós aqui não precisamos de pôr se a nota é maior que 20 e menor que 50, se a nota é maior do que 20 e menor que 50 e menor que 70, e aqui maior que 70 e menor que 90. Porquê? Porque nós aqui já estamos a dizer que a nota é menor que 20. E ele entra aqui, quando vai aqui para a segunda condição, esta é o if, nota menor do que 50, ele já testou se a nota é menor do que 20. Portanto, e esta condição é falsa. Portanto, como é falsa, ele vai aqui. Portanto, quando ele entra aqui, a nota é forçosamente menor do que 20. E assim sucessivamente. Se ele entrar aqui é porque a nota é forçosamente menor que 50. Se ele entrar aqui é porque a nota é menor do que 70. E se entrar aqui, então é porque a nota é igual ou maior a 90. Okay? Vamos executar o código para confirmar este programa. Portanto, eu vou introduzir uma nota. Vou pôr a nota para cada nível. Portanto, nível 1, portanto, o 11 corresponde ao nível 1, menor que 20. Está certo? Vou pôr agora 22. Portanto, 22 está compreendido entre 20 e 50. Portanto, vai para o nível 2, insuficiente. Vamos agora executar. Vamos meter uma nota de nível 3. Portanto, 50 a 70. Por exemplo, 65. Nível 3, suficiente. Pronto, está a funcionar. Vamos executar novamente. Vamos para o nível 4. Portanto, uma nota, por exemplo, de 80. Pronto, nível 4, cá está, 80. E agora vamos pôr então uma nota, por exemplo, 95. Okay, por exemplo, 95. E reparem então, ele vai para o nível 5, excelente. Portanto, ele não entrou em nenhuma das condições, logo faz a última. Então, a última é nível 5, excelente.
Ok, espero que tenham compreendido este exercício. Vamos passar ao próximo. E o próximo qual é que é? Então, temos aqui um programa que vai ler três números. E vai calcular, então, destes três números, qual é que é o maior e o menor. Então, o programa lê três números e imprime o maior e o menor. Temos aqui, então, a variável A, a variável B e a variável C. Vão conter, respectivamente, o primeiro, o segundo e o terceiro valor, todos convertidos para inteiros. Temos que inicializar aqui as variáveis maior e menor. Portanto, nós quando estamos a usar as variáveis temos que inicializá-las com um determinado valor. Então, só por referência, nós aqui podemos pôr que o maior era o B, o maior era o C e o menor também. Portanto, só temos que dar um valor a ela. Ok? Portanto, e agora vamos calcular o maior. Portanto, como é que calculamos aqui o maior? Portanto, se, temos aqui o if, se o B for maior que o A e o B maior que o C, portanto, nós já vimos os operadores, então vimos que os operadores, o I, nós vimos que para esta condição ser verdadeira, estas duas condições têm que ser verdadeiras. Portanto, o I funciona assim, como nós já vimos. Portanto, se o B for maior do que o A e o B maior do que C, então ele vai atribuir à variável maior o valor de B. Okay? Portanto, o maior vai ser igual a B. Se não, então o que é que nós temos aqui? O C é maior que o A e C é maior do que B. Portanto, isto vai retornar, estas duas condições vão retornar dois valores que vão ser convertidos num. Portanto, este C maior que A vai ser um valor, C maior que B vai ser outro, e depois este valor e este valor, com o I, com o operador I, portanto, vão retornar um valor. Se for verdadeiro, ele vai então, que significa que o C é o maior. Portanto, e vai atribuir o valor de C à variável maior. E depois aqui, vamos... só uma coisa. Se ele por acaso não entrar aqui, nesta condição, e também não entrar aqui nesta, significa o quê? Significa que, obviamente, o maior é o A. Portanto, não temos de estar aqui a calcular o maior. Portanto, se o maior não é o B e se o maior não é o C, automaticamente, obviamente, o maior é o A. E para o menor fazemos a mesma coisa. Portanto, o processo é o mesmo. Portanto, nós atribuímos também em cima o menor o valor de A e depois fazemos basicamente a mesma coisa, só que com o sinal menor. Portanto, se o B for menor que A e o B menor que o C, portanto, significa então, obviamente, que o B é o menor. Se não, então, se o C é menor que o A e o C é menor que o B, então significa que o menor é o C. Okay? Se nenhuma destas condições for verdadeira, então o menor será o A. E já temos aqui, então, atribuído o menor ao A. Portanto, e por fim, ele vai imprimir então o menor número digitado e vai introduzir o menor, vai aparecer o menor e o maior digitado foi e vai depois aqui também aparecer o maior valor. Vamos executar o programa para verificarmos então. Portanto, digito o primeiro valor e vou pôr 11, por exemplo, 22 e 33. Portanto, o menor número digitado foi o 11 e o maior número digitado foi o 33. Portanto, está a funcionar. Vamos ajustar novamente. Okay? Portanto, vamos agora pôr, por exemplo, o menor o segundo e o maior o terceiro. Portanto, o menor número digitado foi o 11, está certo? E o maior número digitado foi o 33. Portanto, está a funcionar. Vamos agora executar novamente. Vamos pôr, por exemplo, agora o maior o primeiro, o menor o segundo e aqui o intermédio. Portanto, o menor número digitado foi o 11 e o maior número digitado foi 33. Portanto, está a funcionar o maior. Vamos agora executar para o menor. Portanto, digito o primeiro valor, 11, 22, 33. Portanto, o menor número digitado foi o 11 e o maior número digitado foi o 33. Portanto, está a funcionar também. Vamos só fazer mais um caso. Pronto, vocês estão a ver que o programa está a funcionar. Portanto, 22, 11, 33. Portanto, reparem que o menor digitado foi o 11 e o maior número digitado foi o 33. Portanto, o programa está a funcionar para todas as situações. Por isso, reparem que é assim que se resolve esta questão. Vamos ao próximo exercício. Temos aqui então, neste programa aqui, ele vai verificar, o utilizador vai digitar um número e vai verificar se esse número é positivo, negativo ou neutro.
portanto temos aqui uma variável x que vai receber um input então do inteiro, vai ser transformado para um inteiro, digita o número, se o x for menor que 0, então vai dizer que o número x é um número negativo, se for menor que 0. Se não, o que é que vai acontecer? Vai verificar se o x é igual a 0, portanto x igual a 0 é o símbolo do igual, portanto igual a 0, então x é um número neutro. Se não, se x é maior que 0, então ele vai dizer o print, x é um número positivo. Reparem numa coisa, aqui eu coloquei o x é maior que 0, mas esta condição aqui é redundante. Portanto, eu vou executar o código para vocês perceberem que esta condição é redundante, porque foi aquilo que eu disse há bocado. Portanto, se o menor não é verdadeiro, portanto, se o igual também não é, então, obviamente que ele é maior do que 0. Portanto, se não é menor que 0, se não é igual a 0, obviamente que é maior que 0. Portanto, vamos por aqui, vamos executar aqui o código, desta forma, para vocês verem. Portanto, por exemplo, 3. Reparem que 3 é um número positivo. Vou executar agora para o caso de ser negativo, por exemplo, menos 4. Menos 4 é um número negativo. E agora vou executar e vou pôr 0. Okay? E 0 é um número neutro. Portanto, está a funcionar corretamente. E agora vou tirar, então, como eu disse, vou tirar aqui, então, esta expressão, para vocês perceberem que esta expressão é redundante. Okay? Portanto, eu posso pôr aqui, então, o else. Portanto, em vez do if, vou pôr o else. E agora vou executar mesmo o código. Okay? E vamos ver, vou pôr aqui o 3. Reparem, 3 é um número positivo. Vou pôr menos 11 é um número negativo. E vou executar e vou pôr 0 é um número neutro. Portanto, se estão a ver, então, viram que nesta parte aqui nós não precisamos de colocar aquela terceira condição. Só temos 3 condições. A primeira não é, a segunda não é, então obviamente que é a terceira. Okay? Portanto, vocês viram aqui, então, neste caso, neste exemplo. Vamos agora fazer mais um exercício. Okay? Portanto, neste programa, o que é que nós temos aqui, então? É um programa que vai ler... Deixa-me só tirar o comentário. O que é que vai fazer este programa, então? Vai ler 2 números e que pergunte qual a operação que deseja realizar. Portanto, o programa lê 2 números e vai perguntar qual é a operação que deseja realizar. O mais, o menos, a multiplicação ou a divisão. Portanto, nós temos aqui 2 números. O A, que vai ser digito o primeiro número, vai ser um inteiro. Depois digito o segundo número, vai ser um inteiro. E temos aqui uma operação. Então, a operação, o que o utilizador vai digitar. Digita a operação a realizar. E o utilizador vai escolher do mais, do menos, do vezes, que é o asterisco, ou da barra, que é a divisão. Portanto, se a operação, temos aqui então, se a operação for igual a mais, o resultado vai ser A mais B. Se não, se a operação for o menos, o resultado vai ser A menos B. Se não, se a operação for vezes, o asterisco é vezes, o resultado vai ser A vezes B. Se não, se a operação for divisão, a barra, o resultado vai ser igual a dividir por B. Se não, e aqui é a última opção, portanto, se ele não digitar, se o utilizador não digitar nenhum destes caracteres, okay, o que é que ele vai escrever? Operação inválida. E depois aqui ele vai importar o sys. O sys é um módulo que tem algumas funções. Neste caso temos aqui a função exit. E então o que é que ele vai fazer? Sys.exit. Portanto, é um método que ele faz aqui para fazer a saída do programa. Okay? Portanto, se ele não digitar nenhuma opção das 4 que são válidas, o programa vai apresentar uma mensagem operação inválida e vai sair. Caso ele digite uma operação válida, portanto um destes 4 simples, ele vai então calcular o resultado respectivo, de acordo com a operação que nós quisermos, que nós escolhemos, e depois no final vai fazer o print, o resultado de, e agora temos aqui os valores de A e a operação e os valores de B, e depois temos aqui o resultado formatado com 2 casas decimais. Estes 2 pontos significa então aqui que vamos formatar o resultado, esta variável resultado, como é uma variável float, pode ser uma variável float, porque reparem que na divisão, por exemplo, pode ser uma float, é sempre uma float, aliás, uma divisão de 2 números inteiros retorna sempre um valor float, um valor decimal. Portanto, ele vai formatar isto com 2 casas decimais. Este ponto 2 significa que é 2 casas decimais e o F significa que é um float. Okay? Portanto, vamos agora aqui só executar o programa. Portanto, o programa lê 2 números, pergunta qual a operação que deseja atualizar, mais, menos, subtração. Portanto, vou primeiro pôr os 2 números, por exemplo, 4 e 5.
e ele digita a operação que quer realizar. Eu vou, por exemplo, pôr a divisão. Portanto, o resultado de 4 a dividir por 5 é 0,8. Está correto. Vamos limpar aqui o terminal. Vamos executar. Vou digitar outros valores, por exemplo, 11, 4. Vou dizer que quero, por exemplo, somar. Portanto, o resultado de 11 mais 4 é 15. Reparem que está aqui as duas casas decimais, como já tínhamos visto. Vou limpar novamente o terminal. Vou executar aqui agora, por exemplo, a multiplicação. Vou, por exemplo, pôr 4 e 3 e vou escolher a multiplicação, que é o asterisco. Portanto, 4 vezes 3 é 12. Está a funcionar. Agora vou só fazer a subtração. Dasquelas 4 é a única que falta. Por exemplo, 3, 2 e o menos. Portanto, 3 menos 2 é 1. Está certo, está a funcionar. E agora, por último, vou executar o código no caso de ser uma operação inválida, ou seja, de digitar um valor que não esteja dentro daqueles 4. Portanto, vou digitar, por exemplo, vamos imaginar, vou pôr aqui um ponto, por exemplo. Okay? Para que ele dava aqui o erro. Eu vou aqui executar novamente, vou pôr aqui algo do género, por exemplo, um D. Okay? Dá-me também um erro. Okay? Vou executar. Vou digitar aqui, para mandar o erro, porque eu não estou aqui a digitar números. Ok? Pronto, agora sim é que vou executar aqui o valor, portanto, a operação, e posso pôr, por exemplo, aqui um D. Ok? Reparem que ele dá aqui, então, operação inválida. Ok? Portanto, ele estava a dar erro porque eu estava a introduzir a operação inválida nos números. Portanto, aqui, reparem que está a operação inválida. Portanto, se eu digitar qualquer coisa que não seja aqueles 4, ele vai-me dar aqui, então, um erro. Vou executar novamente, para vocês perceberem. Portanto, vou digitar o primeiro número, por exemplo, 22, 33. Portanto, digito a operação a realizar e vou pôr, por exemplo, ponto. Okay? Pronto, cá está. Operação inválida. Okay? Tal e qual, como está aqui a dizer, operação inválida, e ele sai. Depois sai do programa e volta para aqui para o prompt. Portanto, isto é para vocês perceberem como é que funciona, então, a estrutura do se. Portanto, só para resumir, temos o se, a condição if normal, portanto, a condição do if composto, com o else, com o ramo do else, e com os vários se's que podemos colocar, os se's ou os ifs aninhados. Pronto, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.